a todos, esse é um conjunto de 12 aulas em que estamos trabalhando o assunto de radiciação. Essa é a aula de número 8, em que vamos resolver alguns exercícios de adição, subtração, multiplicação e divisão dos radicais. Então, vamos começar? Bom, esse vídeo vai ser um vídeo em que a gente vai vamos resolver alguns exercícios de adição, subtração, multiplicação e divisão de radicais. Vamos para o primeiro. O primeiro, nós vamos resolver o seguinte exercício. Eu tenho uma raiz cúbica de 378 menos uma raiz cúbica de 896 mais uma raiz cúbica de 1750. Podemos observar que são 3 raízes cúbicas. Então, aqui ó, o índice é 3, aqui o índice é 3 e aqui o índice é 3. Mas os radicandos são diferentes. Então, não tenho como colocar em evidência. Mas, de acordo com o exemplo visto na aula passada, o que a gente pode fazer? A gente pode fatorar o 378, o 896 e o 1750 para ver o que acontece. Então, vamos lá. Vamos fatorar o 378. 378 dá para dividir por 2, que fica 189. Que dá para dividir por 3, que fica 63. Que dá para dividir por 3, que fica 21. Que dá para dividir por 3, que fica 7. Que divide por 7 e que fica 1. Vamos para o próximo número, 896. Vamos fatorar ele. 896 dá para dividir por 2, que fica 448. Que dá para dividir por 2, que fica 224. Que dá para dividir por 2, que fica 112. Que dá para dividir por 2, que fica 56. Que dá para dividir por 2, que fica 28. Que dá para dividir por 2,
que fica 14, dividido por 2, fica 7, que divide por 7 e que fica 1. E o último, 1750. 1750. Fatorando ele, temos o seguinte: dá por 2, que fica 875. Que dá por 5, fica 175. Que dá por 5, que fica 35. Que dá por 5, que fica 7, que divide por 7 e que fica 1. Agora vamos reescrever isso. Voltando aqui, a gente vê que é uma raiz cúbica. Então, vamos juntar os iguais de 3 em 3. Bom, eu só tenho um 2, então o 2 fica sozinho. Aqui eu tenho 3 ao cubo, juntei de 3 em 3. E aqui eu tenho um 7 que fica sozinho. Então, eu reescrevo a raiz cúbica de 378 como raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7. Coloco menos aqui. Vamos olhar para 896, também é uma raiz cúbica. Vamos juntar de 3 em 3. Nessa parte eu tenho um 2 ao cubo. Nessa outra parte eu tenho outro 2 ao cubo. Opa! Aqui eu tenho outro 2 ao cubo. Aqui eu tenho um 2 sozinho e um 7 sozinho. Então, vamos reescrever como raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 vezes 7. Tudo dentro da raiz. Coloco mais. 1750, também é uma raiz cúbica. Tem aqui um 2 sozinho, um 5 ao cubo aqui e um 7 sozinho. Vamos reescrever aqui então. Eu fico com raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo vezes 7. Ok? Agora vamos simplificar. Esse 3 aqui com esse aqui, esse e esse. E o 5 ao cubo com a raiz cúbica. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 2 vezes 7. 2 vezes 7 que ficou aqui dentro, que é 14. Menos. O que eu tirei aqui para fora? O 2 ao cubo e o 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 raiz cúbica de 2 vezes 7 que ficou aqui dentro, que é o que? 14. Mais
eu tenho o 5, que eu pude simplificar, raiz cúbica de 2 vezes 7, que é o quê? 14. Agora sim, eu tenho raiz cúbica de 14 multiplicando aqui o 3, multiplicando o 4 e multiplicando o 5. O que eu posso fazer com ele? Colocar ele em evidência. Então, eu vou ter 3 menos 4 mais 5 que multiplica raiz cúbica de 14. Agora, resolvendo o parênteses, 3 menos 4, menos 1. Menos 1 mais 5, 4. 4 raiz cúbica de 14. Vamos para o próximo exercício. Eu tenho aqui uma multiplicação. Então, vamos lá. Raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 9, que é a multiplicação, dividido por raiz quarta de 3. Eu tenho, as três são raiz quarta. Então, utilizando a propriedade de potência, eu posso juntar tudo numa só. Então, fica a raiz quarta de 16 vezes 9 dividido por 3, que isso vai resultar em raiz quarta de 48. Vamos para o próximo. Aqui, ó, eu tenho uma raiz quadrada de 8 vezes raiz cúbica de 9. Duas raízes com índice diferente. O que eu posso fazer? Bom, vamos transformar o radical num radical equivalente. E vamos aqui no primeiro multiplicar o índice que é 2 por 3, 8 ao cubo, vezes, nesse outro vamos multiplicar o 3 por 2, 9 ao quadrado. O que resulta isso? Aqui resulta numa raiz sexta de 8 ao cubo, que é 512, vezes raiz sexta de 81.
tenho raiz sexta nessa expressão aqui e nessa aqui. Então, eu posso juntar tudo numa raiz sexta e multiplicar 512 por 81, que resulta em 41.472. Isso eu posso fazer de maneira análoga para divisão também, certo? Até o próximo vídeo.